Eu fui desafiado a falar sobre o pecado capital da preguiça. Nós estamos na série sobre os 7 pecados capitais. E confesso que eu me senti muito desafiado e fez muito sentido para mim eu ter sido desafiado nessa área, justamente nesse pecado. Que eu confesso que é uma tentação muito grande para mim esse pecado. Eu confesso que depois de estudar a fundo sobre esse pecado da preguiça, eu quero confessar publicamente que eu sofro muita tentação. E é vergonhoso dizer isso, mas é verdade. E às vezes eu sou vencido pela preguiça. Às vezes eu sou vencido. E eu acho que nesses 2 anos que eu estive aqui, 2 anos não, já vai fazer 4, desculpa gente. 2 anos que eu terminei o seminário, né? Eu acho que eu faltei muito com vocês em relação ao que eu poderia servir aqui, justamente por causa desse pecado. Confesso publicamente. E pecado da preguiça, acredito que ele é um dos poucos menos mal vistos, né? Algumas pessoas têm a preguiça como algo muito ruim, mas outras pensam que não, é algo muito particular, é algo que não afeta tanto as outras pessoas assim, o fato de alguém ser preguiçoso. E na sociedade que a gente vive, então, a preguiça se tornou até muitas vezes um traço de uma personalidade. Ah, não, a pessoa ela é tranquila assim mesmo, ela é sossegada, ela não faz muita coisa porque a personalidade dela é assim. E a gente não trata tanto mais como um pecado. Mas a Bíblia, ela trata firmemente isso como pecado. A preguiça é um pecado grave ainda. Bom, preparando essa mensagem, eu usei como base esse livro aqui, eu gostaria de recomendar para todo mundo. Chama 6 Sermões contra a Preguiça. É de um teólogo português, o nome dele é Tiago Cavaco. Foi engraçado que quando me desafiaram a falar sobre esse assunto, eu estava em São Paulo, estava indo para São Paulo ministrar numa conferência, e eu cheguei em casa e esse livro estava lá em cima da mesa. É engraçado que ele estava com a embalagem ainda, né, da El Shaddai. O meu irmão, lá de São Paulo, encomendou o livro pela El Shaddai, nem sabia que o pessoal que era dono, né, que trabalhava lá, fazia parte dessa igreja. E estava lá o livro. Deus queria falar sobre isso mesmo. E eu peguei esse livro aqui e engoli ele. É um livro muito bom. Tem muito conteúdo na internet também. O Bruno me passou, que eu tirei como base também, né? Alguns vídeos, algumas pregações. Depois eu posso passar para vocês. Mas eu recomendo realmente, gente, se der para ler, der para adquirir esse livro e comprar e ler, façam isso. É sensacional esse livro. Mas vamos lá. Será que a preguiça é um pecado muito particular mesmo? Será que ele não atinge as pessoas que estão ao nosso redor? Será que isso é verdade? Quais as consequências da preguiça? Quais são as consequências que isso traz para a pessoa que tem esse pecado e para as pessoas ao redor? Eu queria que vocês abrissem lá comigo, em Provérbios. A gente vai abrir muito a Bíblia nesse começo aqui, tá, gente? Provérbios é um livro que trata muito sobre a preguiça. Provérbios 10, 26. Olha o que diz lá. Como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. Alguém tem alguma versão diferente? Poderia ler para mim? Tá assim em todas as Bíblias aí? Legal. Bom. O preguiçoso aqui, em Provérbios 10, 26, ele nos mostra que ele não é uma pessoa de confiança. Se você tem alguém, se você tem um empregado preguiçoso, isso mostra que ele não é alguém de confiança. O preguiçoso não é uma pessoa de confiança. Lá em Provérbios 13, 4 e 21, 25, vamos abrir em 13, 4 primeiro.
Lá diz que o preguiçoso está sempre insatisfeito. O preguiçoso sempre anda insatisfeito. Provérbios 13, 4. Vamos ler lá. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. O preguiçoso deseja e nada tem, mas a alma dos diligentes se farta. Vamos passar um pouquinho lá para frente para Provérbios 21 agora. Provérbios 21, 25. O preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. Então, como eu disse, o preguiçoso ele não é de confiança. Uma pessoa preguiçosa anda sempre insatisfeita. Provérbios 15, 19, olha o que diz lá. Que o preguiçoso ele vive cercado de problemas. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos retos é plana. Então o preguiçoso ele não é de confiança, ele está sempre insatisfeito, ele vive cercado de problemas. Lá em Provérbios 19, 15, diz que ele anda sempre esfomeado, vamos abrir lá, ele anda sempre com fome. Provérbios 19, 15. A preguiça faz cair em profundo sono, e o ocioso vem a padecer fome. Lá em Provérbios 22, 13, diz que o preguiçoso ele é cheio de desculpas. Diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. Então, uma pessoa preguiçosa, ela é cheia de desculpas. Vamos lá, não é de confiança, recapitulando, está sempre insatisfeito, vive cercado de problemas, anda esfomeado, é cheio de desculpas. O preguiçoso também, ele nunca termina nada, ele só começa. Provérbios 12, eu tiro isso lá de Provérbios 12, 27, olha o que diz. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Então o preguiçoso ele até começa, ele até caça, mas ele não assa a sua caça. Isso acaba estragando a sua caça, é isso que está dizendo aqui em Provérbios. Então o preguiçoso, uma característica de uma pessoa preguiçosa e uma consequência de ser preguiçoso é nunca terminar aquilo que começa. Isso também está enfatizado lá em Provérbios 19, 24. Olha o que diz lá, o preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Provérbios 26, 15. Diz a mesma coisa, né? O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de a levar à boca. Repete o mesmo versículo aqui. Então, o preguiçoso também nunca termina nada. Provérbios 12, 24. Lá diz que o preguiçoso ele é assolado pela pobreza. A mão diligente dominará, mas a remissa será sujeita a trabalhos forçados. Então, uma das consequências aqui de ser preguiçoso é que ele é assolado pela pobreza. No Antigo Testamento, quando alguém devia muito para outra pessoa e não conseguia pagar, ela era tomada como escrava para pagar. Ela era escravizada durante 7 anos, se eu não me engano. Acho que é isso mesmo, né? Durante 7 anos para pagar aquilo que ela devia. E aqui diz que, bom, a consequência dessa dívida é porque ela é preguiçosa, ela tem uma mão remissa.
O preguiçoso, ele também é incorrigível. Vamos abrir lá em Provérbios 26. A partir do 14. Lá diz assim: como a porta se revolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso no seu leito. O preguiçoso mete a mão no prato e não quer ter o trabalho de levar à boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus próprios olhos do que 7 homens que sabem responder bem. Então, o preguiçoso, ele também é uma pessoa incorrigível. Ele se acha mais sábio do que 7 homens que sabem responder bem. A gente pega aqui também, dá para emendar no pecado do orgulho, né? O preguiçoso também normalmente é uma pessoa orgulhosa, que acha que entende das coisas. E é uma pessoa que se torna incorrigível. Então vamos lá, recapitulando. O preguiçoso é uma pessoa que não é de confiança, é uma pessoa que está sempre insatisfeita, é uma pessoa que vive cercado de problemas, é uma pessoa que anda esfomeada, é uma pessoa cheia de desculpa, é uma pessoa que nunca termina nada, é uma pessoa que provavelmente vai ser assolado pela pobreza, é uma pessoa incorrigível também. Provérbios descreve essas consequências e essas características de um preguiçoso. Eu não sei se você consegue se encaixar em alguma dessas aqui. Eu, sinceramente, me encaixo em algumas. Confesso para vocês. Confesso. Estou melhorando, gente. Preciso melhorar bastante. A preguiça, ela não é um estado neutro. A gente pensa que não fazer nada, ficar na sua, não é algo ruim. É algo neutro. Mas isso não é verdade. A Bíblia diz que não fazer nada é fazer algo ruim. Lá em Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisto está pecando. Não fazer nada não é um estado neutro, tá, gente? Que fique bem claro isso. Não fazer nada é fazer algo ruim. Mas vamos lá para o texto base hoje. Provérbios 24. Agora sim, gente. Provérbios 24, 30. Inclusive foi em cima desse texto que o Dani fez a arte para a gente. Olha o que diz lá: passei pelo campo do preguiçoso e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que tudo estava cheio de espinhos, a sua superfície, coberta de urtigas e o seu muro de pedra em ruínas. Tendo-o visto, considerei. Vi e recebi a instrução, um pouco para dormir, um pouco para toscanejar, um pouco para encruzar os braços em repouso. Assim sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. O livro de Provérbios é um livro muito interessante. É um livro de sabedoria, foi escrito pelo rei Salomão. E os judeus encaravam a sabedoria de um modo diferente como a gente entende hoje, né? A gente tem a mente muito grega, né? Bruno depois pode explicar melhor, mas a gente consegue dividir sabedoria e inteligência de ação. A gente faz essa dicotomia, né? Eu posso ser sábio no intelecto, mas as minhas ações, elas não condizem com aquilo que eu sei. As pessoas podem se julgar sábias assim. E a nossa cultura até se julga sábia assim. Mas o livro de Provérbios não, ele não faz essa dicotomia. Não adianta você saber e não praticar. Se você sabe e não pratica, você não passa de um tolo. É isso que o livro de Provérbios diz. Não adianta só saber. Não adianta só saber. E o livro de Provérbios trata o preguiçoso como um homem tolo, como um homem com falta de entendimento, está aqui no versículo 30. Então o tolo de Provérbios, o homem falto de entendimento, o homem burro, vamos falar o português mais escrachado.
é o preguiçoso muitas vezes no livro de Provérbios. É o preguiçoso. Não adianta só saber e não praticar. Não adianta. Se nós sabemos e não praticamos, nós não passamos de homens tolos. E uma das causas da preguiça, agora a gente vai tratar das causas da preguiça, é realmente a falta de sabedoria. Uma pessoa normalmente é preguiçosa porque ela não tem sabedoria. É assim que o livro de Provérbios trata, né? A preguiça, ela na verdade, ela é a ponta do iceberg. Eu quero ir a fundo com vocês. A preguiça demonstra uma falta de sabedoria. Uma falta de sabedoria. E como eu disse no começo, o pecado da preguiça ele não atinge só o preguiçoso, mas as pessoas ao redor também. Eu não sei se vocês já tiveram ao redor de uma pessoa preguiçosa. Na verdade, quando a gente está ao redor e convive com uma pessoa preguiçosa, a gente acaba tendo que trabalhar o dobro. É verdade. Eu vejo isso, gente, eu vejo isso. Normalmente o preguiçoso é alguém muito bagunceiro. Normalmente, faz parte, né, do preguiçoso ser alguém muito bagunceiro. E quem que tem que arrumar a bagunça do preguiçoso muitas vezes? A pessoa que está ao redor dela. Como diz o texto aqui, o autor de Provérbios, ele fala que ele passou junto à vinha do homem preguiçoso, o homem com falta de entendimento, e ele viu aquele lugar em ruína. Então, uma das características também do preguiçoso é ser alguém bagunceiro. Uma outra raiz, talvez, da preguiça, né, eu disse que uma primeira raiz é a falta de sabedoria, mas uma outra raiz é a falta de entendimento sobre a sua vocação. Isso também pode causar preguiça em você, porque o trabalho ele se torna penoso. Quando nós não entendemos a nossa vocação, e depois vocês podem conversar com o David, com o Bruno sobre isso, que acho que eles conseguem te aconselhar melhor sobre isso, sobre vocação do que eu. Quando nós não entendemos a nossa vocação, nós corremos um grande risco de nos tornarmos preguiçosos. O trabalho se torna algo extremamente penoso. Eu não sei vocês, mas eu já tive um emprego que não tinha nada a ver comigo. E era horrível, gente. Era horrível. Era muito ruim eu trabalhar naquilo que eu não me sentia vocacionado, com aquilo que eu não me sentia, enfim, que eu não sentia gosto em fazer. Era horrível. Eu não tinha vontade de levantar para ir trabalhar. Eu não tinha vontade. Nós começamos a trabalhar quando nós não entendemos a nossa vocação, justamente e somente por causa do dinheiro. Só por causa disso. Só por causa disso. E a verdade é que nós, que somos filhos de Deus, discípulos de Jesus, nós não trabalhamos em prol do dinheiro. Lá em Mateus 6,31 diz que nós devemos trabalhar em prol do reino de Deus. E o nosso salário é consequência disso. Primeiramente nós devemos buscar o reino de Deus. E Ele vai cuidar das nossas necessidades. Vamos abrir lá em Mateus 6? Acho que é melhor a gente ler esse texto. Brisa. Olha o que diz lá, Provérbios 6:31. Portanto, não vos inquieteis, dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram todas essas coisas, pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas as elas. Buscais, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça,
e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que nós devemos fazer aqui na terra, então? Primeiramente, buscar o reino de Deus. É saber a nossa vocação e trabalhar em cima da nossa vocação em prol do reino. Expandindo o reino de Deus. Redimindo a terra com o nosso trabalho. É por isso que nós trabalhamos. Não é primariamente para ganhar um salário, ganhar o dinheiro. Porque, na verdade, se a gente não trabalha em cima da nossa vocação, a gente pode se tornar um preguiçoso. Isso é um fato, isso é uma das causas da preguiça. Primeira causa, como eu disse, é falta de sabedoria, de entendimento. A segunda causa é a falta de entendimento da sua vocação. A terceira causa é a tristeza. Vamos abrir lá em 2 Coríntios. Segunda Coríntios, capítulo 7. Mas não vamos ler ele ainda não. Queria abrir um parênteses aqui. Quando foi formulado os 7 pecados capitais, quando foi escrito, isso eu não lembro quem que fez isso, gente. Você lembra quem que formulou os 7 pecados capitais? No século IV, mais ou menos, né? A preguiça tinha um outro nome ali. Não era preguiça. Eu li em alguns lugares diziam que era a palavra assédia, em outros lugares assídia. Né? Eu não sei dizer qual está correto, mas... Na verdade, não era a preguiça o pecado capital ali. Era essa palavra aqui, assédio ou assídia. Alguém já ouviu essa palavra aqui? Não, né? Eu gosto dessa palavra porque ela é um pouco mais abrangente do que a palavra preguiça. Assédia também diz que, na verdade, a nossa falta de trabalho, ela é causada muitas vezes pela tristeza. Pela tristeza. A preguiça, muitas vezes, então, uma das razões da preguiça é a tristeza. E agora vamos para o texto, está lá em 2 Coríntios 7, 9 a 10. Lá diz assim: agora me alegro, não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para arrependimento. Pois foste contristados segundo Deus, para que de nossa parte nenhum dano sofresses. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento para a salvação, que a ninguém traz pesar, mas a tristeza do mundo produz morte. Tá. Só explicando um contexto um pouquinho da carta de 2 Coríntios, Paulo que escreveu essa carta, ele escreveu endereçada para a igreja que estava em Corinto. E, na verdade, essa não era a segunda carta. Se a gente for ler a fundo, dá a entender que, na verdade, essa segunda carta é uma terceira carta. A segunda carta, na verdade, a gente não tem registro sobre ela. Né? Não foi achado ou não foi considerado como uma literatura sagrada, por isso que não entrou na Bíblia. Essa segunda carta foi uma carta, lendo essa carta de Coríntios, a segunda carta aqui, ela foi uma carta muito dura de Paulo. Ela foi uma carta onde ela corrigiu fortemente os coríntios por alguns pecados que eles estavam cometendo. Então, na verdade, essa segunda carta aqui agora, 2 Coríntios, é uma terceira carta falando um pouco do resultado do que essa carta que está perdida causou ali. E Paulo ele começa falando: olha, na verdade eu estou feliz que vocês se entristeceram por causa da repreensão que eu trouxe. Porque, na verdade, essa repreensão e essa tristeza, ela conduziu vocês ao arrependimento. Porque a tristeza, segundo Deus, ela traz vida. Mas a tristeza, segundo o mundo, ela traz morte. Ela não gera arrependimento. E eu gostaria agora de fazer uma comparação. O que seria essa tristeza segundo Deus e o que seria essa tristeza segundo o mundo? Bom, como eu disse, a tristeza segundo Deus, ela gera arrependimento genuíno.
é diferente do arrependimento que a gente vê no mundo. É bem diferente. Os teólogos usam duas palavrinhas: contrição e atrição. A palavra contrição, ela é gerada pelo arrependimento verdadeiro. A gente fica contrito por causa do nosso pecado. A gente fica triste, mas porque primariamente a gente ofendeu a Deus. Não pelas consequências dos nossos atos. A palavra atrição, ela diz respeito ao arrependimento que na verdade não é arrependimento genuíno, que é na verdade por causa das consequências dos nossos atos. Vou dar um exemplo. Vamos supor que eu tenho uma esposa e eu traio essa minha esposa. E de repente esse pecado é descoberto. E por causa desse pecado eu tenho que me separar dessa esposa, minha família é destruída, e eu fico triste por causa disso. Mas será que eu fiquei triste porque eu ofendi a Deus, ou eu fiquei triste pelas consequências do que esse ato foi causado? A gente tem que sempre botar um pontinho de interrogação quando a gente está se arrependendo por algo que a gente fez. Será que de fato a gente se arrependeu porque o nosso pecado ofendeu a Deus ou pelas consequências dos nossos atos? Um grande exemplo de contrição é o Salmo 51. Quando Davi peca, e o pecado dele é exposto, quando Davi ele cai com Batseba, e o pecado dele é exposto pelo profeta Natã, e ele depois escreve o Salmo 51. E lá diz assim: pequei contra ti, Deus, somente contra ti. Então a gente vê alguém contrito ali, arrependido porque o pecado de Davi ofendeu a Deus, e não pelas consequências que o pecado causou. Então a tristeza divina, a tristeza gerada por Deus, ela produz arrependimento para a salvação. Já a tristeza gerada pelo mundo, ela produz morte. Ela, na verdade, nos faz ficar paralisados. Faz a gente deixar de fazer muitas coisas. E é interessante isso porque eu gosto muito de ler, gente? E lendo um pouquinho sobre a filosofia de Nietzsche, que foi um filósofo ali do final do século XX, do começo do século XX, 18, 19, isso. Ele era alguém totalmente nihilista, ele era alguém que acreditava que a vida não tinha sentido, era alguém que não acreditava em Deus. E ele foi um dos primeiros que defendeu a preguiça. Defendeu, na verdade, como algo bom. Porque ele falava, olha, essa vida não tem sentido. E ele era um homem extremamente triste, contrito. Contrito não, gente. Contrito não. Ele era um homem extremamente triste com a vida, porque ele não achava significado. E ele falava, olha, não faz sentido vocês trabalharem. Na verdade, o homem que trabalha 2/3 do seu dia, ele é escravo, ele é um homem tolo. Não faz sentido trabalhar, essa vida não tem sentido. Não tem sentido, ele falava. Ele falava, na verdade, se um homem ele não tem 2/3 do seu dia para ele mesmo, na verdade ele está desperdiçando sua vida. Nietzsche falava isso. Ele não via sentido no trabalho. Era uma tristeza mundana, não era uma tristeza segundo Deus. Então talvez uma das causas da sua preguiça, da minha preguiça, seja essa tristeza não gerada por Deus, mas uma tristeza mundana. Uma tristeza que nos paralisa, que faz olhar para a vida e não ver sentido. Talvez essa palavra aqui, assídia, na verdade, poderia significar depressão, antigamente, Que a depressão faz isso com a gente hoje. A depressão faz a gente não ter vontade de levantar da cama. E, gente, eu não estou aqui julgando, tá, gente? Hoje é uma doença muito comum, a depressão. Algumas vezes, na verdade, é algo químico, É algo que o cérebro não produz, uma substância que deveria produzir. Mas muitas vezes, na verdade, é espiritual, sim. É uma falta de esperança nessa vida. É uma falta de esperança que faz a gente não levantar da cama, de fato. E a Bíblia chama isso de pecado. Então, uma terceira raiz da preguiça é a tristeza. É a assédia, enfim. A quarta raiz, e talvez aqui para mim essa seja a mais grave, é a ignorância quanto à nossa fé.
ou como uma fé deficiente? Uma das raízes da preguiça é isso. E eu queria que vocês abrissem comigo lá em 1 Pedro. 1 Pedro capítulo 1 mesmo. Eu vou ler na versão da linguagem de hoje, tá, gente? Gostei muito dessa versão e ficou mais claro o texto para mim. Mas podem abrir e acompanhar. Primeiro Pedro capítulo 1. Vou ler então. Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês que, por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais, por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. É a segunda carta, desculpa, falei primeiro? Desculpa, gente, é a segunda carta. Eu vou ler do começo de novo, então, já que... essa versão é bem diferente, né? Vamos lá, lá diz assim então: Eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, escrevo essa carta a vocês, que, por causa da bondade de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Bom, já nesse primeiro versículo a gente pode notar que nós cremos por causa da bondade de Deus. Por causa da bondade de Deus. Não é algo inerente a nós, é por causa da bondade de Deus. O fato de você crer não é algo natural assim. Partiu da bondade de Deus. E ele continua aqui: vocês receberam uma fé tão preciosa quanto a nossa. Ele continua: que a graça e a paz estejam com vocês e aumentem cada vez mais por meio do conhecimento que vocês têm de Deus e de Jesus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Essa graça e essa paz, então, ela é aumentada pelo conhecimento que nós temos de Deus e de Jesus. Continuando o texto. O poder de Deus nos tem dado tudo o que precisamos para viver uma vida que agrada a Ele, por meio do conhecimento que temos daquele que nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. Desse modo, Ele nos tem dado os maravilhosos e preciosos dons que prometeu. Ele fez isso para que, por meio desses dons, nós escapássemos da imoralidade que os maus desejos trouxeram a este mundo e pudéssemos tomar parte na sua natureza divina. Bom, até aqui por enquanto. A gente vai continuar lendo depois, mas eu gostaria de enfatizar algumas coisas aqui e gastar um pouquinho de tempo nesses dois versículos. Porque eu acho esses dois versículos muito profundo. Muito profundo mesmo. Ele começa dizendo que o poder de Deus, ele tem nos capacitado para viver uma vida que nós possamos agradar a Deus. Novamente eu quero aqui enfatizar que o fato de você viver uma vida, uma possibilidade de uma vida que agrade a Deus, na verdade não é inerente a você isso. Você não tem por si só essa capacidade de viver uma vida que agrade a Deus. Por si só não. Ela flui do poder de Deus. Ela flui do poder de Deus.
E lá em Romanos, Paulo fala que, na verdade, o poder de Deus é o Evangelho. O Evangelho é o poder de Deus para nos salvar. Eu gostaria de gastar um tempinho com vocês falando sobre isso. Já que a quarta raiz do pecado da preguiça é a ignorância quanto à fé evangélica, ou como uma fé deficiente, eu gostaria de expor um pouquinho o Evangelho, porque eu acho que o Evangelho é o antídoto para a preguiça. Ele é o melhor, o maior e o mais eficiente antídoto. É o Evangelho. E, na verdade, eu acho que contra todos os pecados também. É o Evangelho. Como Pedro diz, o poder de Deus, ele nos tem capacitado a viver uma vida que agrade a Ele. Não é algo natural que vem do ser humano o fato de nós podermos agradar a Deus. Não é natural. Naturalmente, a Bíblia fala que nós só sabemos fazer o mal. Naturalmente, o homem natural, ele só sabe fazer o mal. Vocês conhecem a história de Adão e Eva. Adão e Eva pecou, né? Adão pecou. E graças a Adão, né? Se é que eu posso dizer isso, nós temos essa natureza pecaminosa. Mas engana-se você que se você estivesse no lugar de Adão, você ia fazer diferente, tá, gente? Na verdade, nós estávamos em Adão. Adão era o nosso representante, a teologia usa o termo representante federal. Ele nos representava ali. Engana-se você que você faria algo diferente na pele de Adão. Você faria o mesmo, eu faria o mesmo. Todos nós faríamos o mesmo. Então, a verdade é que nós somos culpados tanto quanto. Tanto quanto. E o pecado, então, nós herdamos isso. Romanos vai falar que, na verdade, não há quem faça o bem, não há um sequer. Não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Naturalmente, eu e você somos assim. Naturalmente. Nós só sabemos pecar naturalmente. E o pecado nada mais é do que uma ofensa a Deus. O pecado nada mais é do que nós olharmos para Deus e falar: olha, Deus, o Senhor não é tudo isso não. O Senhor não merece a glória que é devida ao Senhor. O Senhor não merece a adoração, o louvor. E na verdade nem é tão prazeroso assim conviver com o Senhor. Na verdade, pecar é mais prazeroso que o Senhor. O pecado destronou Deus do nosso coração. Foi isso que o pecado fez. E todos os dias nós ofendemos a Deus e ofendemos a pessoa de Deus. Todos os dias nós olhamos para Deus e preferimos as coisas que foram criadas ao invés de Deus. Isso está em Romanos, tá, gente? Romanos 1. E a Bíblia diz que Deus está irado. Deus está irado com a humanidade. Justo, e é justa essa ira. Não uma ira injusta. Se a gente for ver o Velho Testamento, as cartas de Paulo, a gente pode notar que isso é um fato. Deus está irado com a humanidade. Mas Ele não deixou nós por jogado. Ele não desistiu da gente. Ele enviou o seu próprio Filho, Jesus Cristo. O próprio Deus se encarnou na pessoa de Jesus e sofreu a punição que era merecida. Sofreu a punição que nós merecíamos, né? Não ele. Na verdade, Jesus era a única pessoa que passou por esse mundo que não merecia a punição. E ele sofreu na cruz por mim e por você. Morreu em nosso lugar. Fazendo justiça. Fazendo a justiça de Deus. E é por isso que Deus trata eu e você com misericórdia. É por isso, justamente por isso. É por causa de Jesus que Deus tratou Davi, Abraão, Moisés com misericórdia, porque eles eram pecadores tanto quanto. Era por isso. Não é porque eles eram bons, porque na verdade a Bíblia fala que o homem natural não é bom. E
E a partir do momento que nós nos arrependemos e depositamos a fé em Jesus, como o David disse, ele passa a morar em nós, o Espírito Santo passa a morar em nós. E Deus nos enxerga agora como alguém santo e alguém justo, por causa de Jesus, por causa do sangue de Jesus. É por causa disso. Somente por causa disso. A Bíblia fala que Jesus foi a propiciação pelos nossos pecados. Essa é uma palavrinha interessante. Propiciação significa um sacrifício que apazigua a ira de Deus. Foi isso que Jesus foi. A ira de Deus foi apaziguada na cruz. E é tão extraordinário o Evangelho, que não somente os nossos pecados foram perdoados, mas também nós agora somos feitos filhos de Deus. De inimigos de Deus, agora nós somos filhos. Olha como Deus é gracioso para com a gente. E agora, a partir do momento que a gente entrega a vida para Jesus e se arrepende, a imagem de Jesus começa a ser formada em nós. O homem lá em Gênesis foi criado à imagem e semelhança de Deus, certo? Só que essa imagem foi corrompida por causa do pecado. E quando nós agora nos tornamos filhos de Deus, a imagem de Jesus começa a ser formada em nós. E nós podemos agora, parcialmente, trabalhar para a glória de Deus. Viver novamente para a glória de Deus. Esse texto aqui para mim é muito extraordinário. Porque ainda diz que Ele nos chamou para tomar parte da sua própria glória e bondade. E até que compartilhou com a gente a sua natureza divina. O que seria isso? O que seria isso? Compartilhar da sua própria glória e bondade e a natureza divina. Gente, nada mais é do que novamente se tornar a imagem de Jesus, a imagem de Deus, e refletir a glória de Deus. Então, novamente, nós estamos nos tornando a imagem e semelhança de Deus e refletindo a glória de quem Ele é, a glória que Ele possui. E por causa disso, por estar nos tornando a imagem de Deus e refletindo a sua glória, que nós podemos escapar da imoralidade e os maus desejos. É o que diz esse texto. Continuando agora, no versículo 5, diz: por isso mesmo, por causa disso, por essa revelação que vocês têm, por essa glória compartilhada com vocês, por causa do Evangelho, por isso mesmo façam todo o possível para juntar a fé e a bondade que vocês têm. A bondade juntem ao conhecimento, e ao conhecimento o domínio próprio. Ao domínio próprio juntem a perseverança, e a perseverança a devoção a Deus. A essa devoção juntem a amizade cristã, e a amizade cristã juntem o amor. Pois essas qualidades que vocês precisam ter, se vocês as tiverem e fizerem com que elas aumentem, serão cada vez mais ativos e produzirão muita coisa boa, como resultado do conhecimento que vocês têm do nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade aqui, gente, no versículo 5, quando ele começa a juntar, né, a bondade, a fé, o conhecimento e a bondade, o conhecimento ao domínio próprio, não é que uma coisa gera outra, tá, gente? Era uma técnica de escrita só, e na verdade isso tudo faz parte do mesmo pacote, do pacote da fé e do amor. O pacote dessa nova vida que a gente tem. E se nós entendemos então o Evangelho de fato, e se nós nutrimos essa esperança em Deus, como diz aqui o versículo 8, essas são as qualidades que a gente precisa ter.
E por causa delas nós seremos agora mais ativos e produziremos agora um bom resultado. Um bom resultado, por causa do conhecimento que nós temos agora no Senhor Jesus Cristo. Versículo 9. Mas quem não tem essas coisas é como um cego ou como alguém que enxerga pouco e esqueceu que foi purificado dos seus pecados passados. A nossa fé, a nossa esperança, ela deve ser nutrida todos os dias. Nós devemos pregar o Evangelho a nós mesmos, todos os dias. Entender de fato essa realidade, essa verdade do Evangelho, da Palavra de Deus. Porque se nós fizermos isso, a preguiça vai ser um pecado que não vai andar assim tanto, né, nos perturbando. Nós não vamos cair tanto nisso. E como eu disse, na verdade a preguiça é uma pontinha do iceberg, né? Se nós não queremos fazer, se nós não queremos ter boas ações, se nós não queremos trabalhar, na verdade é porque a nossa fé está um pouquinho errada. Ou nós não entendemos o Evangelho ainda, ou a nossa fé está deficiente. Está bem deficiente. Mas você pode me questionar, não, mas não está escrito que a salvação é pela fé, não é por obras? Sim, é verdade. A salvação é pela fé, não é por obras. Mas as obras comprovam que a nossa fé é genuína. Isso Tiago vai falar lá no livro dele. As obras são consequência de uma fé saudável. Na verdade, se você não tem obras, a sua fé é morta. Ou seja, ela não existe. Ela é uma fé totalmente deficiente. As nossas obras devem demonstrar a nossa fé em Jesus Cristo. Amém? Eu queria só ler um trechinho do livro aqui. Já estou encerrando. Prestem bem atenção porque eu achei isso extremamente profundo, tá, gente? Extremamente relevante. Lá diz assim: as regras do cristianismo são nessa matéria relativamente simples. Decide-se nesta vida microscópia de agora o modo de viver na vida enorme da eternidade. Nas regras do jogo, o participante não pode fazer um atalho. Deus dá essa vida quando quer e a tira quando quer. Só Deus decide quando é o momento de passar desta vida terrena, microscópica, para outra vida enorme, ou seja, a vida eterna. Por natureza, o cristão espera e descansa. A coisa excelente é que essa espera não encerra num ponto estático. Muito pelo contrário. A espera faz o cristão avançar. Como é que o cristão avança esperando? Ora, o cristão avança porque enquanto espera, não fica fora daquilo que ele espera. Antes, enquanto espera, ele experimenta aquilo que há de vir. Os cristãos acreditam que a fé entra em cena nas suas vidas quando o próprio Deus entra em cena. É pela intervenção de Deus que se pode acreditar nele. Parece contraditório, mas os cristãos sabem que não é. É um paradoxo, que é bem diferente de contradição. Logo, disse e bem que ter fé é um dom. Bom, isso é controverso, bem discutível. Tem-se fé não porque se escolhe ter fé, mas porque a fé nos é dada. De um modo muito resumido, é isso que significa tornar-se cristão. Porque somos cristãos quando o próprio Deus, pelo Espírito Santo, que é Deus, invade a nossa vida. A partir desse momento, deixamos de ser nossos para passarmos a ser de Deus. E a identidade daquele que chegou à nossa vida torna-se nossa própria identidade. Os cristãos são chamados a ser santos, porque quem ocupa agora as suas vidas é o Espírito Santo. Em que essa ocupação do Espírito Santo se relaciona com a espera? Em tudo.
O Espírito Santo é a garantia de que não estamos destinados a ficar limitados a essa vida. O Espírito Santo garante-nos que já somos de Deus e por isso, quando esta vida acabar, estaremos na sua presença na outra vida. Somos propriedade no futuro daquele que já nos ocupa no presente. Esse proprietário não nos arrebata violentamente para a eternidade. Isso significaria que cada pessoa teria de morrer quando se tornasse cristão. Na verdade, esse proprietário atura-nos pacientemente para que quando morrermos, ainda nos mantenhamos cristãos. Há muitas discussões entre cristãos acerca desses assuntos, mas o que interessa aqui assinalar é que, nessa companhia persistente do Espírito Santo, temos uma garantia de futuro, e não um congelamento do passado. O Espírito Santo está conosco para nos manter cristão em iniciativa, e não para nos manter cristão em inércia. Até aqui. Pai, eu te agradeço pela tua palavra, Pai. Te agradeço porque ela é viva e eficaz e ela é capaz de revelar as nossas reais intenções, ó Pai. Ela revela o quão pecaminoso a gente é, mas ela também nos santifica, Pai. Ela nos machuca, mas ela também nos cura. Eu te agradeço, ó Deus, pela tristeza, Deus, pela tristeza que o Senhor nos concede, pela tristeza que gera o arrependimento genuíno. E eu te peço, ó Deus, que nós venhamos a ser cristãos diligentes, ó Deus, não ativistas, Pai, mas diligentes. Cristãos que entendem que nós trabalhamos, ó Deus, nós fazemos porque o Senhor trabalha em nós. Nós confiamos no Senhor, ó Pai. E é por isso que nós trabalhamos, crendo que o Senhor vai produzir fruto, ó Pai, através do nosso trabalho. Nós não confiamos nas nossas próprias mãos, Pai, mas nós confiamos no Espírito Santo que habita em nós, ó Pai. Eu te peço que o Senhor venha nos incomodar, Pai, quando nós venhamos a se sentir tentados pelo pecado da preguiça. É isso que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus.